Você estava voltando para casa, cansado, de um dia cheio de trabalho ou de estudo. Foi quando do nada, por um deslize seu, você não viu o carro chegando na sua direção, em alta velocidade. Tudo que você se lembra é de um clarão e um silêncio repentino. O que houve? Bem, você morreu. Mas e agora? Bem, meu amigo, pouco importa o que você acreditou na sua vida. O que acontece agora é um mistério até para mim. Porém, eu tenho algumas teorias para te apresentar. Você tá morto. O que mais tem agora é tempo livre. Então me acompanhe nessa jornada e vamos vislumbrar as teorias mais interessantes do que acontece na vida após a morte. Quando falamos de vida após a morte, a teoria do céu e do inferno eu acho que é a mais famosa de todas, e ela vem do judaísmo, do cristianismo e também do judaísmo. Segundo essa crença, a vida terrena é um período de teste, onde cada ação e cada escolha que fazemos tem um peso e uma consequência no pós-vida. Após a morte, a alma da pessoa é julgada, com base nas suas ações, nas suas crenças e no modo de como conduziu a sua vida. E esse julgamento, ele é visto como uma espécie de justiça divina, onde a alma recebe uma recompensa ou uma punição eterna. Para aqueles que viveram com retidão, com amor ao próximo e obediência aos princípios religiosos, o destino será o paraíso. E o céu é descrito de maneiras diferentes em cada tradição, mas em geral é um espaço de paz absoluta, felicidade eterna e comunhão com o divino. No cristianismo especificamente, o paraíso é uma morada ao lado de Deus, onde não existe dor, sofrimento ou tristeza, apenas alegria e plenitude. Agora, no islamismo, o paraíso também é conhecido como Jannah, e é um lugar de jardins exuberantes, rios de água pura e prazeres físicos e espirituais, uma recompensa para os fiéis e virtuosos. Já no judaísmo, a descrição do paraíso não é tão detalhada, mas ainda assim é visto como um estado de comunhão com Deus Criador. Por outro lado, aqueles que levaram suas vidas marcadas pelo egoísmo, pela crueldade ou pela desobediência às leis divinas estariam destinados ao inferno. No cristianismo, o inferno é descrito como um local de sofrimento intenso, onde as almas são atormentadas eternamente como forma de punição. O versículo bíblico mais famoso referente ao inferno está em Mateus 13:42 e fala: eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Falando novamente do islamismo, o inferno também é um lugar de tortura e sofrimento físico e psicológico, que pode ser eterno para alguns ou temporário para outros, dependendo do pecado cometido em vida. Em contraste, o judaísmo raramente fala do inferno como um castigo eterno. Em vez disso, há uma visão de purificação temporária para a alma que se arrepende e esteja pronta para comungar com o divino. Eu diria que a reencarnação está no top 3 de crenças mais difundidas sobre o que acontece após a morte, sendo especialmente relevante no hinduísmo, no budismo, no jainismo e outras tradições espirituais orientais. Esse ciclo de morte e renascimento é chamado de samsara e pode durar indefinidamente, até que a alma atinja a iluminação ou o estado de libertação espiritual. No hinduísmo, o conceito de karma é central para a reencarnação. Cada ação realizada em vida gera consequências que influenciam as condições da próxima existência. Se uma pessoa agiu de forma virtuosa, praticando o bem e evitando o mal a qualquer custo, ela pode renascer em melhores condições na próxima vida. Por outro lado, ações negativas ou prejudiciais podem levar ao renascimento em condições difíceis de vida ou em formas de vida inferiores. Assim, cada reencarnação é uma oportunidade de evolução espiritual, onde a alma busca aprimorar-se e se purificar ao longo de várias vidas vividas. Agora, no budismo, a reencarnação está intimamente ligada ao sofrimento humano e ao desejo de alcançar a iluminação, ou seja, o nirvana.
Nessa crença, acredita-se que o ciclo de renascimento é uma consequência dos desejos e dos apegos humanos que toda pessoa acumula durante a sua vida. Para o budismo, a chave para interromper o ciclo da reencarnação é a libertação de todos os desejos materiais e a prática de um caminho ético, como os ensinamentos de Buda, que conduzem ao fim do sofrimento. Nessas crenças, quando uma alma humana atinge o nirvana, ela se liberta do samsara, deixando de reencarnar, e por fim, alcança um estado de paz e plenitude eterna. Para aqueles que seguem essa teoria, a experiência pós-morte é comparável ao estado de antes de nascermos, uma ausência completa de existência, sem memória, sensação ou continuidade da consciência. A teoria de que nada acontece após a morte é uma visão mais materialista e científica, que acredita que a consciência humana cessa por completo quando morremos. Segundo essa perspectiva, a morte é como um desligar definitivo, onde todos os processos mentais, sentimentos e percepções se extinguem junto à vida do corpo. Para aqueles que seguem essa teoria, a experiência pós-morte é comparável ao estado de antes de nascermos, uma ausência completa de existência, sem memória, sensação ou continuidade da consciência. A grande maioria das pessoas que defendem essa teoria se apoiam exclusivamente na ciência neurológica, a ciência que estuda a relação entre o cérebro humano e a mente humana. A ideia é que a consciência, bem como nossa capacidade de sentir e perceber, é uma função biológica do cérebro. Assim como os nossos pensamentos e as nossas memórias dependem exclusivamente de pensamentos cerebrais, essa visão argumenta que sem o cérebro, a consciência simplesmente deixaria de existir para sempre. Quando o corpo morre e o cérebro para de funcionar, não há mais lugar para a mente continuar a existir, e a vida simplesmente termina por completo. Para os mais espiritualistas, essa ideia pode parecer desconfortável, mas os que defendem essa teoria veem nela uma espécie de tranquilidade. A morte seria um retorno a um estado de inexistência, sem dor, ansiedade ou qualquer sofrimento inerente à mente humana. Para quem curte a teoria de que vivemos em uma Matrix ou que somos apenas o experimento de uma sociedade avançada, essa teoria é um prato cheio. A teoria do fim da simulação parte da ideia de que nossa realidade não passa de uma simulação virtual, criada e controlada por uma inteligência superior ou uma civilização avançada, como dito anteriormente. Segundo essa teoria, o que chamamos de morte poderia ser simplesmente o momento em que saímos da simulação, talvez voltando para nossa realidade original ou para um estado de consciência onde compreendemos a natureza ilusória do nosso mundo. Essa teoria ganhou popularidade com os avanços da tecnologia, especialmente com a inteligência artificial e os simuladores hiperrealistas, que fazem parecer cada vez mais possível criar realidades simuladas com personagens que acreditam ter uma existência própria. Alguns defensores da ideia, como o filósofo Nick Bostrom, argumentam que uma civilização suficientemente avançada teria a capacidade de criar mundos virtuais tão complexos que os seres dentro da simulação não teriam consciência de estarem sendo simulados. A morte, nesse caso, seria o ponto em que somos desconectados da simulação, talvez porque o nosso tempo nela terminou ou porque completamos algum tipo de objetivo proposto por essa civilização inteligente. Essa teoria me deixou bem pensativo. É até meio perturbador você pensar o que significa ela de fato. A teoria de que a vida é repetida infinitamente na mente após a morte é um conceito intrigante e quase paradoxal. A ideia é de que no momento da morte, o nosso cérebro, por motivos ainda desconhecidos, entra em um estado em que revive todas as memórias da vida, criando um ciclo contínuo e infinito. Nesse loop eterno, a pessoa experimenta todos os momentos da sua existência, novamente e sem interrupção, sem ter consciência de que está presa em uma repetição eterna. Algumas pesquisas científicas sugerem que o cérebro passa por uma explosão de atividade nos segundos finais da vida, o que poderia contribuir para uma experiência de vida passada em retrospectiva, e isso contribui e muito para essa teoria.
Alguns neurocientistas acreditam que essa última onda de atividade pode incluir a revivência dos momentos mais marcantes e emocionantes da vida, o que explica os relatos de vida passando diante dos olhos em experiências de quase morte. Na teoria do loop infinito, essa revisão final da vida se estenderia até o fim, em uma repetição interminável e infinita, onde cada erro, cada acerto, cada coisa boa ou ruim vai se repetir várias e várias vezes por toda a eternidade. O purgatório é uma ideia presente principalmente no catolicismo, mas com variações em outras religiões e crenças. Ele é visto como um estado intermediário entre o paraíso e o inferno, onde a alma passa por uma purificação antes de finalmente estar pronta para entrar no paraíso. Segundo essa visão, mesmo pessoas que viveram bem podem ter imperfeições ou pecados não totalmente resolvidos. Então, o purgatório seria uma espécie de etapa de limpeza para purificar a alma dessas falhas, tornando-a digna de se unir ao divino. O conceito de purgatório tem forte caráter de redenção e esperança, ao contrário do inferno, onde as almas seriam condenadas eternamente. Durante esse período no purgatório, a alma pode contar com orações e intercessões dos vivos, que ajudam a acelerar sua purificação e sua passagem para o paraíso. Na prática, é como se fosse uma segunda chance para aqueles que, embora tenham falhado em alguns aspectos, ainda merecem a salvação. A teoria de que após a morte você retorna como um fantasma espectador sugere que a alma continua existindo no mundo, mas sem a habilidade de interagir fisicamente com ele. Nessa teoria, a pessoa permanece como uma presença invisível e intangível, testemunhando a vida que continua sem ela, observando amigos, familiares e eventos se desenrolarem, mas sem poder interferir, comunicar-se ou mudar o que acontece. Para alguns, essa ideia de fantasma espectador é uma espécie de estado de transição, onde a alma ainda tem apego ao mundo físico, seja por amor, por culpa ou por negócios inacabados. Por esse motivo, a alma fica presa a certos lugares ou pessoas, revivendo eventos ou emoções de sua vida passada. Em muitas tradições, acredita-se que esse estado pode ser temporário, com a alma eventualmente seguir em frente, para outra existência ou realidade, mas enquanto está aqui, ela seria apenas uma espectadora. O eterno vazio é uma das visões mais sombrias e existencialistas sobre o que acontece após a morte. Ela sugere que quando morremos não há nada, absolutamente nada à nossa espera, sem consciência, sem memória, sem qualquer forma de percepção ou sensação. Em outras palavras, seria como mergulhar em um vazio completo e eterno, onde a existência simplesmente se apaga sem deixar rastros. Essa visão é muito parecida com a teoria de que nada acontece após a morte, mas a maior diferença é que enquanto na teoria do nada acontece, a sua atividade cerebral simplesmente cessa e você descansa para sempre. Nessa teoria, a sua existência simplesmente vaga por um vazio incompreensível por toda a eternidade. E por fim, vamos falar da teoria do ovo. A teoria do ovo é muito louca, cara. É a mais complexa e mais interessante desse vídeo. Então se liguem como funciona. Nessa teoria, a ideia central é que cada vida humana não é única, mas uma repetição de um mesmo ciclo. Ao invés de cada alma humana ser uma entidade separada, todas as almas são na verdade uma só. O conceito sugere que ao morrer, uma pessoa não vai para o paraíso nem para o inferno, mas em vez disso é reencarnada, mas com uma consciência de que ela mesma já viveu muitas vidas antes. Na teoria do ovo, naquela transição entre a vida e a morte, o ser humano que morre passa a ver que toda a humanidade é na verdade uma expressão da mesma alma, uma espécie de experiência coletiva que se expande pelo universo. Ou seja, cada ação,
Cada pensamento, cada emoção, qualquer coisa que se passa ao longo da vida é na verdade uma faceta dessa única alma tentando entender a si mesma em todas as suas formas e possibilidades. A morte, então, não seria um fim, mas um retorno para o ciclo de aprendizado que é eterno, porque cada vida é um ovo que, ao completar, revela um novo nível de compreensão da existência. O propósito dessa teoria é explorar a ideia de que a vida é uma jornada de autodescoberta e evolução da alma. A experiência humana de viver uma vida como um indivíduo, com suas alegrias, sofrimentos e aprendizados, é parte de um processo muito maior, onde no final todos somos um só. Nessa teoria, a morte não é algo a se temer, mas uma transição que traz mais sabedoria sobre a verdadeira natureza da nossa existência. A cada morte, a alma cresce e amadurece, até se tornar plenamente consciente de sua verdadeira essência e atingir a compreensão universal. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse não é um tema muito típico aqui no canal, mas eu achei que seria interessante falar de algumas teorias de vida após a morte. O vídeo de hoje foi menor e com menos edição do que eu costumo, porque eu tô preparando um especial de Natal pra vocês aqui no canal. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Enquanto você tá assistindo esse vídeo, eu já devo estar terminando de editar o especial de Natal. Mas é isso aí, se mesmo assim vocês gostaram do vídeo e quer que eu traga mais vídeos nesse estilo, deixa o seu like, o seu comentário e, é claro, a sua inscrição. Um abraço do seu Mano Sandman e até a próxima. Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O